Você já viu esses relatórios no Power BI com painéis de filtros suspensos ou menu de navegação suspensos? Aqueles que você clica, abre um painel, você faz os filtros, segmentações de dados, depois você clica, fecha aquele painel e aí você vê o seu relatório com os seus dados. Esse é um recurso muito legal do Power BI, mas você devia pensar duas vezes antes de utilizá-lo. Eu sou Marcelo Moretti, especialista em Power BI, e eu vou mostrar para você nesse vídeo como você pode construir esses menus suspensos, tanto para filtros quanto para navegação, e eu vou mostrar para vocês também por que você não deveria usar esse recurso. Esse é um recurso muito legal, como eu falei, mas você deve usar com muito cuidado. As pessoas usam esse recurso de forma muito equivocada para mostrar ali a sua competência no Power BI e acaba tornando o relatório complicado de uma maneira desnecessária. E se eu estou falando que não é para utilizar, para que é que eu vou te ensinar a fazer isso? Porque existem algumas utilizações práticas. Eu vou te mostrar também no final desse vídeo uma utilização que pode ser bastante útil para deixar o seu relatório mais simples e mais prático para os usuários. Então, se você quer construir os seus relatórios de forma prática, rápida, dinâmica, com atualizações automáticas e sem depender de TI, me acompanha, se inscreve no nosso canal, que vai ter muito conteúdo novo aí para que você possa aproveitar. Quando você se inscrever no canal, não esquece também, logo do lado, de ativar o sininho. Assim você vai receber as notificações e não vai perder nenhum dos nossos conteúdos. Não esquece também de dar um like no vídeo. Assim você ajuda o YouTube a dizer que esse conteúdo é relevante e divulgar para outras pessoas também. Então vamos lá, vamos mostrar para vocês como você pode construir painéis flutuantes ou dinâmicos ou suspensos dentro do Power BI. Vamos lá para o vídeo? Bom, então vamos lá. O que é um painel de menu suspenso? Eu gosto muito de usar na navegação do meu dashboard algo muito simples e intuitivo. Eu gosto de colocar aqui do lado esquerdo, normalmente, a navegação do relatório, né, as páginas do meu relatório, e eu posso colocar aqui então botões, onde eu posso navegar de uma página para outra. Esses botões podem ser ícones simples e com um texto ali de apoio ao usuário. E lá do lado direito, eu uso os meus filtros para o meu relatório. Deixo todos os filtros alinhados do lado direito. Por que esta configuração? Por que eu acho interessante essa configuração? Porque se tiver algum usuário que usa tela touchscreen ou que usa tablets para navegação do relatório, essa configuração funciona muito bem. Os botões de navegação de página elas ficam do lado direito, com botões grandes, onde você vai usar a sua mão esquerda. E os filtros ficam do lado direito, onde você pode usar a sua mão direita para navegar e executar os filtros onde eu preciso de uma maior precisão. Como a maioria das pessoas são destras, então a mão direita vai ficar ali a tua funcionalidade mais detalhada. Tá? Se você estiver utilizando uma navegação dessas com mouse, tanto faz onde é que vão ficar os painéis de filtros. Tá? Mas se tiver usuários que usam tablets ou telas touch, esse formato vai facilitar muito a navegação. E aí eu evito também deixar os filtros na parte superior. Isso antigamente até era utilizado, mas não é o melhor dos mundos pela navegação hoje em dia. Tá? E o que é o painel de filtro e por que eu usaria um painel de filtro suspenso? O objetivo do nosso BI é analisar dados. Quando eu preciso analisar esses dados, eu preciso de espaço na minha tela. Colocar barras de rolagem, seja horizontal ou vertical, acaba dificultando a análise também porque eu não tenho uma visão única de todos os dados da minha tela. E aí, às vezes, eu preciso colocar muitos filtros no meu relatório e esses filtros não se encaixam bem, falta espaço para colocar todas as análises. O que eu posso fazer, então, é criar um painel de filtros suspenso e sumir com esse conteúdo aqui e fazer algo assim, olha. Vou trazer para cá. Sumir com o meu painel de filtros, eu ganho a área da tela, consigo colocar mais gráficos ou ampliar simplesmente, como eu fiz aqui nos meus gráficos, e colocar aqui, olha, um botão para mostrar os filtros. Então eu clico aqui, abro o meu painel de filtros, executo o filtro e fecho o meu painel de filtros. Então eu ganho bastante espaço na tela e fica mais simples, né? Fica mais simples de organizar todos os elementos dentro da minha tela. Então esse é o objetivo que a gente pode utilizar um painel de filtros suspenso. Agora, uma coisa, não é porque ele existe e porque fica bonito que você deve usar ele o tempo inteiro. Eu tenho visto aí em muitos BIs menus suspensos, painéis de filtros suspensos,
e você acaba usando todos esses recursos para dar um dinamismo dentro do seu BI. Eu vou mostrar para vocês como fazer esse painel e depois eu vou mostrar também por que você deve usar esse recurso com muito cuidado. Então vamos lá, como fazer um painel de filtro? Voltando aqui então para o meu Power BI Desktop, eu tenho a minha análise ainda sem a construção do painel de filtros e agora a gente vai começar a construir este painel de filtros para que ele fique suspenso. Como é que a gente pode fazer isso no passo a passo para a criação deste painel de filtros? Então, o primeiro ponto que eu vou fazer, eu vou duplicar esta página para a gente manter então a página original e a página depois da alteração para que a gente possa comparar e possa analisar cada uma das situações. Então, vou duplicar a página, trazer ela para cá, vou chamar ela de painel de filtro suspenso e vou começar aqui a fazer as alterações então. O primeiro passo para fazer, eu vou deixar o meu painel exatamente como ele está aqui. E eu vou colocar então uma tela de fundo, como a gente fez no anterior. Eu vou entrar aqui, olha, em inserir, e vou colocar aqui uma forma. E vou escolher aqui uma forma de retangular. E vou fazer aqui, olha, o meu painel de filtros, tá? Não se preocupe por enquanto com a cor ou com o aspecto dele. Vou mover esta forma para trás. Então eu vou encaminhar aqui, olha, aqui em formato, recuar e enviar para trás, tá? Ou seja, agora o meu painel de filtros, ele está aqui no fundo. Vamos deixar esse amarelo por enquanto, vou só ajustar aqui, vou trazer aqui agora os meus elementos para dentro do meu formato. Lembra que aqui a gente tem também, olha, vamos ser um pouquinho mais inteligente e usar aqui também o formato, alinhar, distribuir verticalmente e ele vai deixar aqui um pouquinho mais arrumado. Vou ajustar aqui um pouco esse tamanho, ver como é que ficou aqui. Então eu vou fazer o seguinte, né? Esse gráfico aqui, quando ele ficar no painel, como eu enviei ele lá para trás, ele está ficando na frente, atrás dos gráficos. Então eu também vou enviar esses dois gráficos aqui para trás, ok? Vou aqui em formato, recuar, enviar para trás, e este outro gráfico aqui também eu vou recuar e enviar para trás, para que ele fique sobrepondo aqui os demais gráficos, os elementos que eu tenho na tela. Tá? Agora eu vou ajustar a cor aqui. Eu vou escolher uma cor aqui, vou colocar talvez aqui um cinza, que eu já usei nas cores, então eu já anotei essa cor aqui, e vou definir aqui esta cor aqui do meu painel. Então vamos lá, o preenchimento, e vou colocar aqui com mais cores, vou colocar o meu X aqui, tá? E vou deixar esse preenchimento também com um pouquinho de transparência, tá? Vou colocar talvez aqui 15% de transparência, tá? Então eu tenho aqui o meu elemento com um pouquinho de transparência e uma borda aqui, vamos colocar aqui o contorno como um cinza mais clarinho aqui também, tá? Só para a gente poder ter essa delimitação do painel. Aqui os meus filtros também não ficaram muito legais, né? Então eu preciso também aqui, olha, eu vou tirar esse plano, essa tela de fundo aqui e vou deixar aqui também ele como branco. Então vamos colocar aqui as cores, cor da fonte como branco, tá? Sem tela de fundo. Vamos usar aqui o pincel de formatação para trazer esse formato aqui também para os demais filtros da minha tela. Então aqui a gente já tem o nosso começo do painel de filtro. Tá? Deixa eu ajustar um pouquinho melhor aqui, porque a gente vai precisar colocar também ali um botão para fechar esse painel de filtros. Tá? Então vou colocar aqui, vou selecionar aqui, olha, todos esses elementos de uma vez. E vou deixar o espacinho aqui para colocar um botão voltar. Aí agora a gente precisa colocar então ícones. Eu vou colocar ícones aqui nessa tela para que a gente possa abrir o painel de filtros e ocultar o painel de filtros. Então, primeiro eu preciso de um ícone, seja um funil ou algo que simbolize ali os filtros. Então, eu sempre recomendo, tem um site que chama Flat Icon. Esse site é bem legal porque você pode
escolher ali diversos ícones e formatar ele com as cores que você quer e gerar eles num PNG prontinho para usar no Power BI. Então dá uma olhada, Flat Icon é um site legal para gerar ícones para dentro do Power BI. Eu já gerei aqui os meus ícones e vou inserir agora aqui, olha, inserir uma imagem e vou escolher aqui o meu ícone. E aí eu tenho aqui, olha, o ícone de filtro, é um funilzinho e eu vou colocar ele aqui agora dentro do Power BI para abrir o meu painel de filtros, ok? Vou deixar ele aqui no cantinho, um pouquinho menor. Esse aqui vai ser o meu ícone para abrir o painel de filtros. E eu vou colocar também um botão para fechar o painel de filtros. Então eu vou usar aqui, olha, um botão seta para a direita. Um botão simples aqui, como seta para a direita. Trazer ele para cá e vou colocar esse botãozinho aqui para fechar o painel de filtros. Vou trocar aqui a cor, deixar ele branco e vou tirar também aqui a minha tela de fundo deste botão. Okay? Então agora eu já tenho aqui um painel de filtros suspenso. Como que eu posso fazer agora para que esse painel de filtros suspenso ele possa sumir e aparecer? Aí a gente vai usar aquele recurso de navegação personalizada, que é o mesmo recurso que eu uso para fazer essa navegação. Eu vou usar aqui então indicadores e vou fazer então que ele apareça ou desapareça de acordo com o botão que eu clicar. Então o primeiro estado que a gente tem é o estado de todos os botões aparecendo, né? Todos os filtros aparecendo. Então eu clico aqui, tudo isso vai ficar aparecendo e aí eu posso mostrar isso tudo de uma vez. O que eu posso fazer então aqui para facilitar? Eu posso pegar todos esses itens do meu menu e agrupar eles em um só. Então eu posso clicar aqui, ó, clicar em agrupar e aí eu vou poder ocultar ou exibir tudo de uma única vez. Vamos lá no exibição, indicadores e seleção, os dois painéis que eu preciso trabalhar junto para poder fazer isso aparecer ou sumir. Então eu tenho aqui, olha, o grupo 1 agrupado, né? Eu vou colocar aqui painel suspenso. E ele está visível, então eu vou criar um indicador com o meu painel visível. Clico aqui em adicionar, vou chamar aqui exibir painel de filtros. E vou fazer o seguinte agora, ó. Eu vou clicar aqui para ocultar esse painel, oculto esse visual, sumiu inteiro, e eu vou criar agora aqui, olha, um novo indicador, que vai ser o ocultar painel de filtros. Então o que vai acontecer aqui no Power BI? Quando eu clicar nesse indicador, ele vai exibir o painel de filtros. Quando eu clicar no ocultar, ele vai sumir com o meu painel de filtros. E aí agora ficou fácil, eu só preciso atribuir esses painéis aos botões corretos. Então como que a gente faz isso? Clico aqui dentro do botão do filtro e vou definir aqui uma ação para ele. Ou seja, a ação aqui do filtro é exibir o filtro. Então eu vou usar aqui o tipo indicador e vou usar aqui o exibir painel de filtros. Tá? Então esse botão está pronto. E aí, quando eu exibir o painel de filtro, então lembra que quando eu estou configurando aqui, eu ainda estou no Power BI Desktop. Se eu clicar aqui, eu estou abrindo as propriedades desse botão para que eu possa alterar essas configurações. Então eu deveria vir aqui, olha, clicar usando o Ctrl para que ele funcione como um botão. Lá na web, quando publicar o relatório, esse botão vai funcionar como um botão, eu não preciso usar o Ctrl para poder seguir esse botão. Então clico aqui no botão, abro o painel de filtros. O que eu preciso fazer agora? Pegar este botão aqui e atribuir para o ocultar painel de filtros. Então, este botão agora, olha, só o botão, ele vai ter uma ação que vai ser o indicador e ocultar painel de filtros, ok? Então, fechei aqui também. Esse botão agora aqui já está ocultando o painel de filtros. Agora, um outro detalhe importante que você não pode esquecer, principalmente quando a gente está trabalhando com filtros. Olha o que acontece, ó. Eu vou clicar aqui no painel de filtros e eu vou fazer uma seleção aqui, um filtro aqui, e vou analisar meus dados. Fecho o painel de filtros. Olha o que aconteceu. Meus filtros
voltaram para o estado anterior. Por que que isso acontece? Porque quando a gente cria um indicador, ele vai criar o indicador com o estado da tela, a página que você está e os filtros que estão aplicados nesse momento. Então, esses indicadores aqui, eu tenho que desabilitar aqui os dados. Então, aqui eu tenho que tirar a visualização de dados e aqui também. Ou seja, os filtros não serão alterados mais pelos indicadores. Então, quando eu exibir o painel, eu posso fazer aqui os filtros e quando eu voltar, o meu filtro permanece, o meu filtro continua aplicado ali, o que eu fiz dentro do painel de filtros. Tá? E aí, então, você tem o seu filtro suspenso para poder trabalhar dentro do Power BI. Poderia até colocar aqui, trocar esse botão e fazer com que ele oculte o filtro também pelo mesmo botão de filtro. Tá? É uma opção também que você pode utilizar. E aí eu tenho mais espaço para poder usar as minhas análises. Eu vou simplesmente aumentar aqui o tamanho da minha análise só para aproveitar todo o meu espaço. E aí você fica livre com uma tela inteira para poder trabalhar suas análises sem utilizar os filtros dentro da mesma tela, né? Você tem esse painel de filtros suspenso dentro do seu Power BI. Então vamos comparar aqui o resultado destas duas telas, né? Eu tenho a minha primeira tela, o original aqui, o meu dashboard, onde eu tinha os filtros aqui todos disponíveis, e eu tenho essa segunda tela, onde eu tenho aqui o meu painel de filtro. Qual que fica mais legal? Qual que fica mais prática para a gente utilizar? Então aqui eu ganhei espaço, mas eu perdi em usabilidade. Porque cada vez que eu precisar usar um filtro, aplicar um filtro, eu vou ter que abrir o meu painel de filtros, aplicar os filtros, eles estão na frente da análise e eu tenho que fechar o filtro para poder visualizar o que eu estou querendo ver. Aqui dentro do dashboard, eu tenho os filtros sempre à mão e eu posso fazer os filtros e já utilizar todos os elementos de análise para conseguir fazer a análise enquanto eu estou fazendo os filtros. Então isso fica muito mais prático para o usuário. Isso me remete a uma frase do Steve Jobs, uma história do Steve Jobs, eu não sei se é verdadeira ou não, mas a história é muito boa, então acho que vale a pena contar. Quando ele estava criando o primeiro iPhone, diz a lenda que ele chegou lá com uma ideia e falou assim, olha, esse telefone, né, foi o primeiro telefone que não tinha botões, né? Tinha um único botão na tela, e ele falou assim, olha, eu quero que todas as funcionalidades do telefone possam ser acessadas com no máximo 3 cliques. O que os engenheiros foram contra, falaram, não, impossível, não dá para fazer isso. E ele falou, olha, eu quero que todas as funcionalidades sejam acessadas com 3 cliques. E colocou isso como uma missão, e aí a equipe de engenharia lá do iPhone correu atrás. Eu não sei se exatamente tudo pode ser acessado com 3 cliques, mas esta foi a missão. E qual que é a lição por trás disso? Cada clique que você faz, a pessoa que está analisando o relatório dar a mais, é um tempo a mais que ele perde, é um esforço a mais que ele tem para gerar e para conseguir consumir uma análise. Então, embora o painel de filtros possa parecer muito interessante, eu não usaria ele no dia a dia. Usaria ele com muito cuidado e não para todas as funcionalidades. Então eu já vi BIs assim, para você navegar você tem que abrir um painel de navegação aqui, aí do lado tem um painel de filtros e você também tem filtros, e aí você cria uma série de painéis suspensos que o usuário vai se perder ali abrindo e fechando painéis. E no Power BI o que que acontece? Cada vez que eu preciso abrir o painel, eu dou um clique. Aí eu venho aqui, faço o filtro, é o meu segundo clique, e fecho o painel para ver a minha análise. São 3 cliques para conseguir fazer uma análise que aqui eu poderia fazer com um único clique. Se eu for um pouquinho mais longe, né, eu quero testar. Eu vou ter que abrir o painel, faço uma seleção, fecho o painel para ver o que aconteceu com essa seleção. Abro o painel novamente, mudo a seleção, fecho o painel para ver o que aconteceu nessa seleção. Abro o painel novamente. Então olha quantos cliques eu preciso para simplesmente fazer uma mudança de um filtro. Cada vez que eu preciso mudar um filtro, eu preciso fazer vários cliques. Enquanto que aqui, quando eu tenho filtro suspenso, eu simplesmente posso ir navegando e vejo aqui todas as análises disponíveis imediatamente. Então assim, é legal, é um recurso interessante, é um recurso bom, mas eu não usaria esse recurso no dia a dia para a grande maioria dos meus relatórios.
E onde que eu posso usar esse recurso? Onde que isso faz sentido? Onde que fica legal utilizar esse recurso? Quando eu realmente tenho problema de espaço na minha tela. Eu deixaria talvez os filtros principais na tela, mostrando aqui direto, e eu colocaria talvez filtros secundários ou filtros menos importantes num painel de filtro. Agora, o segundo motivo, por que eu não precisaria usar o painel de filtros? Por que ele é quase desnecessário? Porque o Power BI ele já traz um painel de filtros nativo. É fato que a usabilidade é diferente. É um pouquinho diferente como a gente usa cada painel de filtros. Mas eu não usaria um painel de filtros porque eu já tenho esse recurso direto dentro do Power BI. Já é um painel de filtro retrátil, né? Então eu já posso abrir e fechar ele, ocupando menos espaço na minha tela. E eu não preciso ter esses dados todos na minha tela. Eu posso usar os filtros secundários aqui dentro do painel de filtros do próprio Power BI. Agora, se esse é um recurso tão legal e tão interessante, por que eu fiz uma aula então para mostrar como fazer e depois eu falei para você não use esse recurso? Porque esse é um recurso bastante legal. A gente tem aqui uma série de coisas que podem ser feitas usando esse recurso de objetos suspensos dentro da tela. Tá? Então eu vou voltar aqui para o meu dashboard principal e vou mostrar algumas coisas aqui do que já é possível fazer dentro do Power BI. Existem alguns recursos, por exemplo, de dicas de ferramenta personalizada, que é esse recurso aqui de você poder mostrar aqui um pop-upzinho, né, uma imagem sobreposta, e você coloca isso aqui dentro do seu relatório, sobrepondo em qualquer gráfico, tabela, para mostrar mais detalhes sobre o seu dashboard. Esse recurso é automático, olha, eu não preciso ter nenhum clique, simplesmente passando o mouse aqui em cima das barras, eu consigo ter a informação que eu quero. Ele substitui essa dica de ferramenta clássica de dentro do Power BI. O que eu posso fazer é criar também outras telas sobrepostas para conseguir mostrar mais informações dentro de uma mesma tela, sem a necessidade de ficar navegando para todos os lados para conseguir ver em várias páginas a informação que eu preciso. Vamos pegar um exemplo prático aqui que você pode usar no seu dia a dia, usando o mesmo recurso dos filtros suspensos, mas para colocar ali algo diferente. Então aqui eu quero analisar, por exemplo, as minhas vendas por cliente para saber o que esse cliente comprou, mas como uma tabela. E ao invés de eu ir lá para uma outra página do meu relatório, ou como eu quero ver de todos os clientes, né, então o dica de ferramenta não funcionaria bem, eu posso criar uma tabela suspensa aqui e ativar ou inativar essa tabela através do mesmo recurso do filtro suspenso. Vamos ver como que a gente pode fazer isso então. Eu vou colocar aqui, olha, eu vou inserir uma forma, de novo, vou colocar aqui essa forma. Vou colocar aqui, olha, vamos ajustar a cor já aqui, o preenchimento, vou usar a mesma cor aqui que eu usei na anterior. Vou colocar aqui também uma transparênciazinha de 15%, tá? Vou deixar então essa tela de fundo preparada e vou colocar aqui também o contorno, utilizando aquele mesmo cinza que nós colocamos no anterior, tá? Vou trazer aqui para cima dessa tela uma tabela. Vou colocar aqui. E vou colocar aqui nessa tabela, então, as informações que eu quero. Vou trazer aqui, por exemplo, a data, formato data. Vou colocar quem é o cliente que fez a compra. Vou colocar aqui qual foi a marca do produto que ele comprou. Vou colocar aqui o produto. Vou ajustar aqui o tamanho, ficou muito grande aqui. Melhor aqui, deixo ordenado por data. Vou colocar aqui a quantidade e o meu valor de vendas. E aí eu fiz um relatóriozinho aqui então de vendas, né? Mostrando aqui a quantidade e as vendas desse produto. E aí eu posso usar, né, da mesma maneira que eu fiz aquele suspenso, eu posso colocar aqui agora numa tabela suspensa, usando o mesmo recurso. E vou colocar aqui dentro dessa tabela também, olha,
vou inserir aqui um outro botão, que vai ser uma imagem, que vai ser o meu botão de cancelar ou de fechar. E vou trazer ele para cá, vou colocar ele aqui no cantinho dessa tabela. Ou, deixa eu ver, acho que não ficou muito legal, aqui eu vou colocar o botão cancelar branco. E isso faz parte do dia a dia, você testa, você arruma o seu botão, você ajusta, você vai procurar a melhor cor para conseguir criar um visual legal. Então eu já tenho um botão cancelar branco aqui, coloco aqui também, ajusto ele, e aqui eu tenho meu botão então de fechar a minha tabela suspensa. Posso colocar um título aqui, vou fazer uma formatação aqui também para ficar um pouquinho mais bonito. Vou colocar aqui no estilo, vou colocar aqui esse alternando linhas. Então tá pronta a minha tabela aqui, tá? E aí, como é que a gente faz isso? A gente já viu anteriormente, é a mesma coisa. Eu vou entrar aqui agora, vou criar os botões e vou editar as iterações desses botões, tá? Então, primeiro, o que eu tenho que fazer? Criar o meu indicador. Então, vamos lá em exibição de novo, vamos habilitar o painel de indicadores e habilitar aqui o painel de seleção, tá? Posso juntar esses elementos aqui em um só, tá? Vamos pegar aqui primeiro a tabela, depois o elemento, primeiro a tabela, depois o botão, depois o elemento do fundo, né? E vou clicar aqui ou clicar aqui e agrupar esses elementos, tá? Agrupei, vou chamar aqui de tabela suspensa. Criei minha tabela suspensa. O que eu faço agora já? Adiciono aqui o meu indicador de exibir tabela suspensa. Ok? Então, eu já tenho aqui minha tabela suspensa pronta. Tá? Então, quando eu clico aqui, ó, exibo a minha tabela suspensa e já está pronta aqui para visualização. E aí eu vou tirar aqui, então, a minha tabela suspensa e criar um outro indicador aqui, que é ocultar tabela suspensa. Então eu tenho aqui, olha, o indicador exibir tabela suspensa e o indicador ocultar tabela suspensa. O que eu tenho que fazer aqui que eu não posso esquecer? Tirar aqui os meus filtros, né? Senão cada vez que eu exibir uma tabela suspensa, todos os filtros serão eliminados no meu relatório e eu vou ver uma tabela sem filtros nenhum. Então agora está pronto aqui os meus indicadores. Exibir tabela suspensa, ocultar. Eu preciso colocar um ícone aqui também para que eu possa exibir isso numa tabela. E aí eu já criei também aqui, eu já baixei lá no Flat Icon um ícone de tabela. Vou colocar aqui esse ícone e vou colocar aqui, olha, no cantinho deste gráfico aqui, ó. Vou deixar um ícone pequenininho. E agora é só eu criar a minha navegação personalizada aqui dentro do Power BI. Então vou colocar aqui, olha, na tabela, o íconezinho, a ação, crio aqui um indicador e vou aqui no exibir tabela suspensa. E exibir tabela de vendas por cliente. Então, quando eu passo o mouse aqui sobre ele, exibir tabela de vendas por cliente. Clico aqui, exibir a tabela, tá? Esse cara aqui também a gente precisa fazer o quê? Eu posso ocultá-lo, né, quando eu exibo a tabela, mas eu posso também simplesmente aqui, olha, recuar ele e enviar ele para trás e ele vai sumir aqui da minha visualização quando a tabela aparecer na frente dele. E aqui dentro desse botão, eu preciso colocar aqui também uma ação, onde eu vou colocar aqui um indicador, que vai ser o ocultar tabela suspensa. Ok? E aí está pronta a nossa navegação personalizada aqui como uma tabela suspensa. As camadas do relatório também, quando está aparecendo ou não está aparecendo, eu posso configurar ela por aqui. Então esse botão aqui de imagem, ele tem que aparecer na frente de todo mundo, menos da tabela suspensa. E aqui eu consigo ter um controle melhor então do que está aparecendo e do que não está aparecendo. Então vamos ver de novo. Clico aqui, tenho uma tabela suspensa, fecho o meu relatório, fecho a tabela suspensa. E aí é uma questão de layout, visualização e detalhes. Então, vamos lá. Relembrando, quando eu devo usar uma tabela suspensa ou um painel de filtros? Quanto mais eu simplificar a navegação do relatório para o meu usuário, melhor fica.
Então, essas opções aqui de dicas de ferramenta, dica de ferramenta personalizada, pode te dar uma série de opções. Tem um vídeo aqui no canal falando como montar uma dica de ferramenta personalizada. Os menus suspensos, menus de navegação, são fundamentais para você ter uma facilidade na navegação do relatório. Os menus, painéis de filtros suspensos, eu considero eles um trabalho excessivo. É um recurso legal, você pode mostrar ali que você conhece os recursos do Power BI, mas isso deixa o seu relatório muito ruim de utilizar, porque cada filtro eu vou ter que fazer ali uma série de cliques para conseguir chegar no resultado que eu quero. Então eu evitaria muito, a todo custo, criar painéis de filtros suspensos, porque vai dar muito mais trabalho para o usuário, embora possa ficar bonito. Então, uma funcionalidade que não é prática. E o recurso de tabelas suspensas, de gráficos suspensos, de alternar entre um gráfico e uma tabela, isso pode ser bastante prático e deixar muito simples o relatório para quem está analisando esses dados. Então abuse desses recursos, mas pense sempre, em primeiro lugar, na usabilidade, de quantos cliques cada pessoa tem que fazer para chegar no resultado ou na análise que ela quer dentro do mesmo relatório. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te ajudado, tenha esclarecido algumas coisas aí na utilização desses recursos, desses painéis suspensos que eu tenho visto que as pessoas estão usando de uma forma muito equivocada e às vezes exagerada para ter muitos recursos do Power BI sem deixar isso prático para o usuário. Então não esquece de dar um like no vídeo, de se inscrever no nosso canal, de compartilhar esse conteúdo com outras pessoas. E espero você também no próximo vídeo e em todas as quartas-feiras, às 19 horas, para a nossa live semanal de Power BI. Grande abraço e até a próxima!